E temos novidades oficiais de Ordem Paranormal. Foi revelado esta nova imagem aqui e há de ter muita teoria com relação a essa imagem. Eu ainda estou processando tudo que eu vi, tá bom? Eu fui curtindo várias coisas e como sempre, quando vem essas novidades, eu gosto de mostrar para vocês o que as pessoas estão comentando, quais são as teorias que já estão surgindo, juntando nesse vídeo aqui para quem não usa a rede social, principalmente o Twitter, que é onde a maior quantidade de informações vem, mas depois eu vou fazendo outros vídeos, trazendo as minhas teorias em si e debatendo sobre as minhas ideias elaboradas a partir dessa imagem e dos nossos colaboradores, como sempre. Então, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senador e vamos para mais um vídeo. Foi postado então pela Ordem Paranormal no dia 1º de outubro, com a seguinte legenda: 6 sacrifícios, os emojizinhos de sangue, e Hexatomb começa dia 25 de outubro. Então, oficialmente, quando eles postaram isso aqui, faltava aí dos seus 25 dias para iniciar. E vocês estão vendo aqui esse vídeo no dia 3. Então, falta só 22 dias para que a gente possa experienciar esta temporada. E essa imagem aqui chamou bastante atenção das pessoas, porque eu vi gente falando sobre talvez ela ser em 3D. Teve gente que sentiu ali que ela poderia estar num 3Dzinho, esse personagem aqui atrás. Já vou trazer para vocês as imensas teorias de pessoas de que poderiam estar aqui atrás dessa imagem, né? Se isso é um player, se isso é um personagem de um player, se isso é um personagem que já apareceu. Então, eu vi muita gente discutindo sobre isso. Indo agora aqui nos comentários, nós tivemos o Guaxinim falando né? Mas, obviamente, eu acho que o Guaxinim tá só brincando, não acho que ele tá spoilando que este é o personagem dele não, tá bom? Muita gente ficou mostrando, já vou chegar na galera, tá? Mas muita gente ficou tentando mexer na imagem, jogando a imagem em outros locais, dando o brilho, a cor, a saturação, e realmente não vi ninguém que encontrou nada válido nessa imagem, tá? Ninguém que encontrou nada além do que já está dentro, contido aqui nela. Mas vamos passando para as teorias de quem possam ser. Essa é uma das teorias mais fortes. Cara, pegou a pior foto da galera possível, né? A pior imagem em questão de qualidade que ele conseguiu achar, mais pixelada, cara. Mas vamos lá. Isso aqui muita gente tá lançando. Pode ser a galera, porque a galera, além de ser alguém que já disse inúmeras vezes que voltaria pro Ordem, é alguém que eu acho que tem muita uma relação com o que seria uma temporada de sangue. Eu acho que ela combinaria bastante a vibe dela para a vibe da temporada. Bateria seria algo interessante, por mais que eu acho que ela se define com alguém que gosta mais da energia. E as pessoas separaram muito na questão do brinco que a galera tem, né? Que é esses alargadores de orelha. Acho que ela não usa o alargador em si, acho que é mais o outro personagem que eu vou trazer pra vocês depois. Mas o brinco grandão, o estilo de cabelo, que pelo menos nessa imagem ela tava um cabelo curto, mais lançado pra um lado, um pouco mais longo de um dos lados. E, bom, essas foram as ideias iniciais. A galera poderia ser a pessoa por trás dessa imagem. Não necessariamente o personagem da galera, mas a galera em si está sendo retratada aí nesta imagem. Outras pessoas puxaram para o Henry, que possa ser o Henry. O Henry usa então aí sim o alargador, que eu estava querendo mencionar para vocês antes. E esse personagem na imagem, ele também parece ter ou um brinco ou um alargador, ok? Não sei necessariamente se dá para ter uma grande diferenciação. O estilo do cabelo, essa pessoa reparou aqui também, o Henry usa um cabelo lançado para um lado, mas eu acho que é um cabelo muito diferente, ok? Mas mudanças de produções podem acarretar em ideias diferentes. O cabelo do Henry é praticamente liso. Aqui a gente vê um cabelo com ondulações muito mais fortes na ponta, o que me faz pensar que ou mudou a equipe criativa e aí eles cogitaram que seria mais legal o Henry com um cabelo um pouco mais ondulado, ou realmente só acabou rolando esta ideia. Mas a roupa dele não é mesmo. Eu acho que o tipo corporal do Henry mudou. O Henry, vocês podem ver que ele é um personagem de ombros largos e tudo mais. Mas isso pode ter sido uma ideia criativa, ok? O próprio queixo do Henry, que antes era um queixo bem pontudo, agora parece estar sendo retratado pelas pessoas, se for um Henry, como um queixo mais arredondado. Então, assim, eu não consigo cravar que é o Henry. Eu acho que, tipo, quem tá lançando, que é a galera, tá mais com razão ainda. E tem pessoas que dizem que é o Phelps, ok? Eu acho aí que a galera também tá tentando encaixar qualquer pessoa nessa imagem aqui. Porque o Phelps, ele tem um cabelo completamente cacheado. E aqui eu vejo umas ondulações muito longas e tal. Se fosse uma retratação do Phelps, se fosse pra colocar o Phelps aqui, eu acho que esse cabelo não combinou muito, ok? Mas eu acho que isso é um personagem.
tá, gente? Agora, assim, eliminando essas ideias de umas pessoas, não acho que é a galera, não acho que é o Phelps, e não acho realmente que seja o Henry aqui. Eu acho que isso é um personagem que vai estar dentro da história, e eu acho que isso mina um pouco as possibilidades, mas não completamente, de que a gente tenha 6 personagens vilões, sendo 6 killers, porque a gente não consegue ver nessa imagem um dos killers, né? Que já eu chego nesse ponto aqui pra vocês, mas antes eu gostaria de falar sobre essa marca aqui, porque muita gente estava percebendo isso. Essa é uma das marcas específicas, e ela pode significar a marca de um jogador. Lembrando que em Ordem Paranormal, todo jogador tem uma marca, e eles controlam os personagens marcados, os personagens que podem quebrar e romper as correntes da realidade, ou seja, personagens que podem alterar as histórias. E isso é a trama principal no RPG. Não a trama principal, no caso, mas RPGs normalmente se propõem a o jogador tem o poder de mudar as coisas dentro do jogo. Se ele quiser matar um personagem, ele pode acabar matando um personagem, ou seja, ele muda a ideia do mundo base, ele faz parte desse mundo e ele constrói o mundo junto com o mestre. Então eles são os marcados, as pessoas que quebram as correntes da realidade. E isso poderia significar que este é um personagem que tem uma marca, e este espinho seria estas marcas. E como podemos ver aqui, ó, por exemplo, no post desta garota aqui que trouxe, que esta marca em específico aqui. Esta aqui bem mais do cantinho, e a gente pode ver ela nesta imagem. Ou seja, cada um desses espinhos, obviamente a gente já sabia que eles eram diferentes, já era perceptível que eles eram diferentes de cada um, mas eles vão representar não só 6 personagens, como 6 marcas de personagem, ok? Mas pode não ser nada. O próprio autor desse post aqui falou que meio que só disse a palavra marcado, mas ele nem tinha, assim, pensado muito nessa marca como sendo uma questão principal do jogo ou algo do tipo. Lembrando que isso abre precedente para algumas visões sobre quais jogadores estão dentro da série. Porque, se eu não estou enganado, vocês me digam aí nos comentários, todo jogador tem uma marca, não personagem. Ou seja, o personagem da Liz a marca da Liz é a mesma marca da Beatriz. Eu posso estar errado, mas vocês me digam aí nos comentários, porque os marcados são, de certa forma, jogadores. Então a Liz e a Beatriz dividem a mesma marca, porque quem comanda esses personagens é a Gabi Catuzzo, né? Então continua sendo, teoricamente, a mesma marca. Mas não lembro 100% se a ideia é essa. Se a ideia for essa, tá bom? Nenhuma dessas marcas aqui podem ser de um jogador de Ordem que já teve marca, ok? Porque eu não sei, por exemplo, se o Abelha, quando jogou Ordem Paranormal, se ele ganhou uma marca. Eu acho que tinha uma marca no fundo da divulgação do personagem dele. Mas se ele não tinha uma marca, ou melhor, se ele tinha uma marca, não faria sentido ele ganhar uma nova marca, a não ser se dentro da explicação do jogo, essas marcas sejam uma marca temporária, uma marca que seja criada através de um ritual, que é uma das teorias das pessoas, mas que não cabe muito a se falar por causa que é aquela coisa, o Kian demorou tanto tempo para conseguir reencarnar como marcado, e a Agatha tem um ritual só de criar marca, mesmo que ela seja temporada, seria um furinho na história, mas a Ordem Paranormal tem alguns furos, então não seria problema criar esse novo. Mas muita gente teorizando, eu vi o PlayRay falando uma coisa muito legal, que ele gostaria de saber por que que tem uma dessas marcas que tem um ponto, ok? Tem um ponto específico aqui, isso faz me demonstrar que tem alguma coisa especial, ok? Então essa bola aqui pode representar alguma coisa. Então vamos ver aqui. O Chocobo jogou uma boa aí no chat. Poderia ser algo relacionado à lua de sangue, né? Seria uma coisa interessante ali pro personagem. Ou ele é o sexto, né? Não faz sentido ele ser o sexto, porque o que a gente revelou agora é este da ponta. Se girar pra cima ou se girar pra baixo aqui, né? Independente do sentido, este não vai ser o último personagem, não. E por fim, como eu falei pra vocês, pode ser que realmente não tenhamos os killers como personagens. Ainda é a coisa que eu mais acho que faz sentido nessa trama, que esses são os personagens principais da história. Ele não apresentou esses killers pra eles serem vilões, mais vilões lutando dentro da lore do jogo. Não acho que faz muito sentido, eu acho que eles serão assumidos por personagens, tá bom? Mas vendo eles aqui agora, talvez possamos pensar que nenhum deles é aquela representação que tá naquela imagem, ó. Se vocês veem aqui, ó,
de cabelo branco aqui, ou o de cabelo branco, ninguém sabe, não parece com aquela imagem, e nenhum dos outros aqui lembra de jeito nenhum aquele personagem. E beleza, isso abre portas, tá, gente? Eu tenho uma teoria já já do porquê que isso ainda faz sentido, e essa imagem não lembrar nenhum dos killers abre porta porque a galera fala muito ainda. Ah, o Cellbit deu um spoiler de que as pessoas, os players não sabem que iriam jogar e eles não se conhecem, né? Eles não são personagens que se conhecem necessariamente falando. Eu sempre falo pra vocês, gente, é um spoiler de 2, 3 anos atrás. Eu acho que isso já mudou. Talvez não. Talvez realmente o Cellbit esteja escondendo até agora pra cada um dos players sobre os personagens dele, coisas do tipo. Mas, uma teoria bem simples, mas que eu vou desmiuçar em outro vídeo, é que tenha um ritual que utilize de 6 sacrifícios dessas pessoas para que elas incorporem no corpo dos killers. Porque os killers têm a força necessária para conseguir vencer. E essa teoria eu comecei a pensar a partir do momento que eu assisti a série Alien Earth, que para quem não viu, não é um grande de spoiler, é o início do primeiro episódio. Nós temos algumas crianças no Alien Earth, que se eu não me engano são 6 também, se não são 6, são 5, algo do tipo, em que elas estão morrendo, elas estão doentes, e elas trocam para um corpo de uma máquina, né? Essas crianças trocam de corpo, e as 6 crianças teoricamente morrem. A gente agora tá vendo uma cópia dela, né? Um Ctrl+C, não é um Ctrl+X dessas crianças. E se esta personagem aqui for um ser que decidiu estar dentro desse sacrifício, ela vai morrer para assumir o corpo de um killer. E ela vai pegar um desses corpos aqui. Então, quando esta imagem fala 6 sacrifícios, esta personagem é retratada com um símbolo que a gente associa a um sacrifício, significa que ela vai ser sacrificada. Não necessariamente para o mal, não necessariamente para o que os killers queriam, mas ela pode ser sacrificada para que a ordem possa cumprir a sua missão, controlando o corpo desta rapaziada aqui, tá bom? Teoria bem por cima, a gente esmiuça isso num próximo vídeo. Quem vai falando com vocês é o Lúcio, o Leonardo, e fui. Não se esqueçam de comprar na Geo Editora Vendetta, que tá saindo, e outros livros de Ordem Paranormal, e de outros RPGs. Tem todos os patrocinadores aqui, aparecendo sempre aqui embaixo. Então, é isso que eu sou o Lúcio Leonardo de novo, e fui.